Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje a gente está falando da dependência, das drogas, né, da reabilitação e dando umas dicas aqui, conversando com o pessoal da equipe do Padre Haroldo, né, com o Aslan, que já foi dependente químico, está contando um pouquinho da história dele para a gente, e com o Juliano, que faz parte da equipe e hoje trabalha praticamente em período integral, né? Lá na equipe do Padre Haroldo. E a gente tem a nossa equipe conversou com o Dr. Marcelo Morelli, ele é nefrologista e ele explicou quais são as consequências das drogas e do álcool no organismo das pessoas. Vamos acompanhar a entrevista. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, conhecemos pessoas ou histórias de famílias que tiveram que lidar com problemas com o alcoolismo dentro de suas casas. O álcool, apesar de ser legalmente liberado, é uma droga psicoativa, ou seja, ela atua diretamente no cérebro, podendo causar sérios problemas. O álcool atua no nosso organismo de diversas formas. Como ele é uma substância que é psicotrópica, que mexe, então primeiro ele interfere no aparelho psíquico, ele é depressor do aparelho psíquico, ele deprime justamente essa força de autonomia da vontade do superego que a gente chama na psicanálise, que é tirar aquele olhar que você acaba tirando um pouco os impulsos naturais que a gente tem, os instintos, as pulsões. Quando você diminui o superego, você fica muito mais assujeitado a fazer coisas que você normalmente não faria. E os prejuízos causados pelo álcool não param por aí. Além de comprometer o cérebro e, consequentemente, a sua vida social, o etanol pode te levar à tão temida cirrose. Outra coisa que ele acontece ao longo do tempo é a junção de uma herança genética familiar junto com modos de vida da pessoa. Isso vai dar um fenótipo. Então, as pessoas que bebem, com o passar do tempo, começam a ter gordura no fígado. Isso aí, numa fase adulta, a gente consegue medir com a dislipidemia. E depois, numa fase mais avançada, essa gordura pode virar cirrose. O doutor José Marcelo fez ainda um outro alerta no que diz respeito ao álcool. Segundo ele, a bebida alcoólica é a grande porta de entrada para o consumo de outros tipos de drogas. A grande porta de entrada que dá permissibilidade a todo o resto é o álcool. Então o álcool ele acaba diminuindo aquela autonomia da vontade, deixando as pessoas mais impulsivas e às vezes na adolescência, por causa dos grupos, né, dos adolescentes viverem em grupo, eles acabam perdendo discernimento quando bebe ao álcool do que deve ou não fazer, pode ou não fazer, acabando se sujeitando à vontade do grupo para se socializar. Então aí entra experimentando outras drogas. Se a pessoa tiver uma interação forte com aquela experiência de vida, pode ficar sujeitada, aprisionada, às vezes com a falsa sensação de liberdade, né, que o álcool ou as drogas dão, mas elas se aprisionam à dependência química, né? E aí o estrago está feito. O que começou como uma brincadeira se torna um vício. O que antes era apenas um copinho a mais vira um inconsequente uso de substâncias ilícitas. As drogas ilícitas a gente pode dividir basicamente em dois tipos. Aquelas que são depressoras e aquelas que criam um estado mais de euforia. Basicamente, todas as drogas elas têm receptores dentro do corpo da pessoa. Por isso que elas interagem e dão a sensação de prazer, porque aquelas moléculas elas interagem com os receptores dentro do sistema nervoso e cria uma sensação, uma percepção. Essa sensação e essa percepção momentânea pode ser a grande responsável pelo fim precoce de sua saúde, ou até mesmo
pelo fim de sua vida. Que judiação, né? A gente vê a pessoa se afundando e, além dos problemas familiares e psicológicos que a pessoa passa a ter, ela começa a ter esse problema grave de saúde, né? E aí eu creio que a autoestima vai lá embaixo, né, Aslan? Assim, a pessoa não tem mais sentido de vida, não quer mais viver e sente deprimido, né? Bastante. O álcool ele tem esse poder de nos deixar para baixo. Em primeira instância, ele nos dá euforia. Parece que dá uma euforia, dá uma alegria. Né? Deixa a gente mais desinibido, desenrolado, mas no final, dependendo da quantidade de dose, que grau que você está, ele te deprime. Certo. E aí você precisa de mais álcool para tentar voltar à euforia e aí você vai ficando mais deprimido. Mais deprimido e intoxicado. Intoxicado. Sim. E você falou aí que a tua família foi procurar ajuda porque estava preocupada com você tentando se matar. Sim. Eles não tinham percebido que era o pano de fundo, o socorro que você estava pedindo, na verdade, era por conta da dependência química. Como é que foi, e se me corrija se eu estiver errado, tá? Mas como é que foi que eles perceberam isso, que o teu problema não era a tentativa de suicídio, tinha alguma coisa mais no pano de fundo disso? Né? Eles tinham um indício do uso pelas companhias, né, que eu tinha na época. Minha mãe acabou encontrando algumas coisas dentro de casa, mas ela não tinha ela não sabia da totalidade o quanto que era. Ainda pensava que estava numa fase de experimentação, numa fase começando. Que estava começando, mas eu já estava bem aprofundado no uso. Então eles só foram descobrir a gravidade mesmo quando chegou esse ponto de ter que interromper o uso de forma drástica, né? Nem eles sabendo, pensando que era apenas um jeito de tirar a vida, de terminar com alguma coisa, que era uma depressão. No fundo, era uma depressão, mas uma depressão causada por causa do uso e o abuso de substâncias. E depois de 3 dias que eu estava ali no hospital, a gente conseguiu conversar e eles foram saber de todas as histórias, assim, que estava bem aprofundado. Não era o grau que eles imaginavam. E aí, dali, você foi internado e aí eles iam te visitar, fizeram todo esse acompanhamento? Fizeram, passaram por grupos de apoio, onde que eu fiz esse acolhimento meu. Então, a minha mãe teve bastante tempo para pesquisar, para estudar, para tirar dúvidas. E quando eu voltei para minha casa, ela estava uma casa totalmente diferente. Que bacana! Que a família se mobilizou para poder me receber. Então, explicando um pouquinho melhor isso que você está falando aí, para eu entender, né? Porque a gente, e para quem está nos acompanhando também. Primeira coisa, os seus pais achavam que você estava num certo nível de dependência. Sim. E era um outro nível. Seus pais não sabiam como se portar diante daquela situação. E aí o Juliano queria que ajudasse também, até explicando um pouquinho como que o Instituto faz isso. Porque chega uma pessoa lá, você não sabe qual que é o nível de dependência dela, você não sabe qual que é o grau de envolvimento da família também nessa doença, né? Como é que você tem etapas para vocês irem seguindo, para vocês acolherem essas pessoas? Como é que funciona isso? Sim, após atender esse pedido inicial de ajuda, o próximo passo é conversar com a pessoa e com a família. O que acontece hoje um pouco é que tem uma parte da população que procura que está com os vínculos familiares bem rompidos ou totalmente rompidos. Então tem essa situação também hoje nesse trabalho, né? Mas para aquelas pessoas mas isso não impede o nosso trabalho, a gente desenvolve sempre novas estratégias para lidar com isso, com essa situação.
Mas no caso, a gente traz a pessoa para fazer uma avaliação, justamente sobre isso que você falou. Estamos falando com um dependente? Que nível de dependência é essa, né? É leve, é moderado, é grave? Tem a família? Existe algum tipo de suporte familiar? Existe algum tipo de apoio dessa família com essa pessoa? Essa família já desenvolveu o que a gente chama de codependência, porque alguns estudos já apontam, isso já tem algum tempo, que a pessoa adoece com o uso de drogas e no entorno dessa pessoa, pelo menos mais 4 ou 5 pessoas que estão ligadas a ela adoecem junto, por conta de tudo que começa a acontecer na vida dessa pessoa. Então é muito comum um familiar começar a deixar de viver a própria vida para viver a vida dessa pessoa junto com ela, mas na verdade viver esse sofrimento atrás de soluções, atrás de, né, sempre buscando algo que possa... como tratar. Então, por isso que é importante buscar ajuda, inclusive, né, Alcoólicos Anônimos, não é isso? A gente tem alguns caminhos, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, o próprio Amor Exigente, que é um grupo para famílias. Mas aí é isso, quando a gente traz a família, a gente percebe que eles muitas vezes não têm uma consciência sobre a questão da doença, porque eles também estão desesperados. E com algumas famílias acontece isso que o Aslan contou. Elas acabam se conscientizando ao longo do processo, porque hoje a gente vive uma coisa na nossa sociedade, aqui no Brasil e em outros países também. Alguns pesquisadores já estão falando sobre isso. A gente tem uma cultura alcoólica. E às vezes muito essa cultura alcoólica está dentro da família, está dentro do bairro, está na sociedade. Qualquer comemoração está ligada ao consumo de bebida alcoólica. Eu gosto de brincar assim, né? O pessoal gosta muito de fazer churrasco, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que eu... ninguém se preocupa com o tipo da carne, qual corte que vai ser, onde que vai comprar. Todo mundo se preocupa... A marca da cerveja, qual cerveja que você vai levar, vai ter o quebra-gelo. É isso. Como é que é isso, né? E aí, no final, talvez vai ter comida, né? Mas o importante é beber. Você vai churrasco de cerveja. Isso é uma cultura que precisa ser quebrada, né? Agora, voltando um pouquinho naquela... Você falando da família doente, a gente chegou uma participação aqui no call center, uma pergunta da Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. Ela é de Campinas. E ela está querendo saber o que ela pode fazer para ajudar o filho, pois ele sempre faz tratamento, mas volta para a mesma vida no vício. Como é que a gente pode ajudar a Aslan e Juliano? Como é que a gente ajuda a Maria Aparecida? Eu penso sempre assim, precisa buscar para qualquer doença, né, que a gente entenda como doença, a gente precisa buscar a ajuda mais especializada possível. E dentro daquilo que está nas nossas possibilidades também. Certo. Então, procurar realmente profissionais, instituições, enfim, que tenham credibilidade, que já estão trabalhando com isso há algum tempo. Porque o que acontece hoje tem muita... Talvez seja ruim falar isso assim, mas tem muita... Como em vários setores, né? Tem muita picaretagem também. Entendi. Então, às vezes tem muitas famílias que estão sendo enganadas, tem muitas famílias que procuram, porque é uma situação desesperadora. Então, o primeiro caminho que a pessoa encontra, às vezes é o que ela abraça, né? Sim. E aí, conforme ela abraça isso, não necessariamente ela recebe a ajuda que ela precisa. E também tem uma outra coisa, na dependência de drogas, às vezes a pessoa tem o problema com o uso de drogas ou do álcool e ela também tem algum outro transtorno psiquiátrico. Então, vocês estavam falando do álcool, que o álcool, como o doutor falou ali, né, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, do aparelho psíquico. Não é incomum você encontrar pessoas que têm o problema do alcoolismo e também sofrem de depressão. Mas depressão da patologia, da doença mesmo, não é só a depressão gerada pelo álcool. Tá. Às vezes o álcool foi até uma tentativa de automedicação para aquilo. Então a gente tem uns caminhos aí meio complicados para pensar, mas que são possíveis. E aí, se você coloca uma pessoa num tratamento
e ela fica subdiagnosticada, você não tem a compreensão de que ela tem esses 2 transtornos e você trata só o alcoolismo, a depressão vai ficar ali. Então a chance dela recidir no uso do álcool é muito comum também, você vai encontrar muitos estudos que falam sobre uso de cocaína em pacientes depressivos, que eles buscam também na cocaína por ser uma droga estimulante do sistema nervoso central e do aparelho psíquico, eles buscam um tipo de automedicação. Tá. Então, o que você quer dizer, Juliano? O que eu quero dizer? Se existem 2 transtornos, eles precisam ser tratados concomitantemente. Então, E muitas equipes, infelizmente, ainda não sabem. A Dona Maria lidar Aparecida, com isso. se ela quiser uma ajuda do Instituto, é só chegar lá e aí vocês vão fazer uma triagem e ver qual que é o tipo de ajuda que ela precisa. Isso. O melhor é sempre ela ligar. Porque ela é de Campinas, né? Isso. Então, Ah, excelente. O melhor é sempre ela ligar e agendar para a gente poder atender lá. Porque as pessoas que chegam lá na porta, a gente precisa fazer encaixes, né? E aí fica um pouco mais difícil, mas a gente nunca deixa de atender. Inclusive, Agora, no final se do ela ligar programa, e agendar, nós vamos passar o contato de tá vocês, né? Dona Maria Aparecida, fica de olho aí, que a gente vai passar o contato, que é interessante a senhora ligar para ter esse atendimento, né? Eu acho lindo isso, né? Nossa, um instituto querendo salvar vidas, né? Mais de 100 mil pessoas passaram pelo instituto. Então, é muita gente, além dos adictos, a família, né, que foram atendidas, foram acolhidas, né? Bacana. E aí, para você que está nos acompanhando, não é da região de Campinas, não tem essa facilidade que a doutora Maria Aparecida teria, né, de ligar e marcar um horário, procura aí na sua cidade, como eles falaram aqui, um narcótico anônimo, um AA, um atendimento especializado, toma cuidado com essa dica que o Juliano deu, aí não cai na mão de picareta, tá? Tem gente que está prometendo. E eles estão falando isso, tanto o Juliano como o Aslan, porque eles conhecem o assunto, porque os 2 são psicólogos. Um há mais tempo, o Juliano inclusive dá aula, né, para psicologia, e o Aslan há menos tempo se formou agora, né, Aslan? Me formei Parabéns, agora. hein, Então, tá Aslan? bom. Nossa, Obrigado. você enfrentou mesmo e foi graças a Deus, né? Sim. Conseguiu a vitória, né? Que a gente vai conhecer agora como a dona Ivonete descobriu que o filho Tiago usava drogas. Eu lembro uma vez que ela chegou em casa, a primeira vez que ela descobriu que eu estava usando droga. Ela entrou no banheiro e viu um pedacinho assim de um cigarro de maconha, né? Que eu acabei usando dentro de casa e joguei lá e esqueci. Não dei descarga e ela pegou e pôs num papel, me lembro até hoje, e me mostrou: Tiago, o que é isso aqui? Foi um susto muito grande. Na hora que eu vi, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida que ele não estava usando. Essa é a história do Tiago e Ivonete. Tiago, o filho, um jovem que se envolveu com drogas e que chegou até ser preso por conta do vício. Ivonete, a mãe, uma senhora simples que, com muita oração, nunca abandonou o filho. Ela realmente sempre esteve presente, nunca me abandonou. Às vezes ela vinha, a gente chorava junto, a gente se abraçava. Eu lembro que eu falava: mãe, eu não quero mais isso, mas eu não tinha forças para sair, né? Eu falava: mãe, eu não vou fazer mais isso, mas no outro dia eu estava fazendo a mesma coisa. E ela não entendia, né? Mas mesmo sem entender, ela nunca me abandonou. Tiago é filho de uma família de 4 irmãos. A mãe fala que ele sempre foi o mais apegado e gentil. Ela nunca imaginou que ele poderia se envolver com as drogas. Ele sempre foi uma criança muito assim, que me ajudava. Sempre, os outros não eram igual. Ele sempre era... Foi aí que eu acho que aconteceu de eu não desconfiar antes. Mas não foram dias fáceis. Após a prisão, os amigos, parentes e até irmãos viraram as costas. Mas, enquanto todos se afastaram, Dona Ivonete não desistia e rezava todos os dias pela conversão do filho. Acordava à noite, às madrugadas, rezava, ajoelhava no chão
A ajuda era Deus que me dava essa força. E em pensamento eu falei, tem jeito sim. Meu filho não nasceu nas drogas. Meu filho nasceu de uma mãe que tem fé. Ele tem jeito. Gente, é o script de tantas e tantas famílias que passam por isso, né? Mas a gente nunca, a pessoa que entra nessa vida, ela nunca dá o braço a torcer de que isso vai acabar ou na cadeia, como no caso do Tiago, vai acabar em morte, como a gente viu agora o Dr. Morelli falando da cirrose. O fim é trágico. O fim não é aquilo que se promete ilusoriamente no começo, né? E outra coisa que eu reparei aí no vídeo também, todos os amigos saíram fora, né? Na hora que a coisa ficou feia para ele lá, para o Tiago, os amigos caíram fora. Aqueles que na hora da balada, na hora da festa, na hora da comemoração estão juntos, na hora que surge o contratempo ali, aí cai tudo fora. E outro aspecto que eu achei muito bacana também, a dona Ivonete, ela atenta, ela percebeu lá, opa, tem alguma coisa aqui errada, isso aqui é alguma coisa que o meu filho está envolvido. Ela viu lá a bituquinha e já foi atrás, já foi conversar com o filho. Então, pais, mães, estejam atentos também. E depois, seguindo o exemplo dela aí, né, vai buscar ajuda especializada e reza. Reza porque você tem uma unção especial para rezar pelos seus filhos. E a gente está recebendo aqui um WhatsApp da Giovana Xavier. Queria ler um pouco para vocês. Ela diz assim: boa noite, sou do interior da Bahia, estou sofrendo com 2 filhos que usam droga e não sei como lidar com a situação. Aqui é uma mãe desesperada. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta para tentar te ajudar e as pessoas que estão nos assistindo. Até já!